Quem lembra aí na aula passada? Qual foi o último assunto? Qual foi o último assunto? Quem lembra aí? Conta pro bispo. Qual foi o último assunto da aula passada? Coloca aí. Lembra que eu contei aquela história que não tá na Bíblia? Da mãe que se apaixonou pelo filho? Quem lembra? Hã? Isso aí, Piedade. E essa mãe que se apaixonou, o filho, como que era o nome do filho? Ah, aí sim, Alice, hã? E Nimrod ele quis fazer o que, pessoal? Nimrod, o que ele quis fazer pra mostrar o como ele era grande? O que ele quis construir? Coloca aí pro bispo. Qual foi a ideia dele? Aê, Zélia, tá aprendendo mesmo, hein? Mas vamos lá. Mas Nimrod, ele conseguiu concluir? Hã? Nimrod, ele conseguiu construir a torre? Coloca aí por vídeo se ele conseguiu, sim ou não? Ele conseguiu? Ele queria? Ele começou ali, mas ele terminou? Não, né, Piedade? E por que ele não terminou, pessoal? Conta pro bispo aí. Tô recapitulando pra você. Por que ele não conseguiu construir a torre? O que aconteceu que impediu ele de conseguir? Coloca aí pro bispo. Olha como vocês estão espertos. Enquanto você fala, eu tomo chimarrão. Aê, Tamara! Foi morto. Mas quem que matou ele mesmo? Quem que matou ele mesmo, igreja? Coloca aí pro bispo. A mãe dele, olha que coisa. A mãe era apaixonada pelo próprio filho. E porque o filho não aceitou ela, a mãe acabou matando o filho. Mas antes dela matar ele, o que aconteceu? Ela ficou grávida do próprio filho. Olha que coisa. Quem sabia dessa história? Vocês não sabiam, né? Porque geralmente na Bíblia não relata essa história. Mas olha que coisa. Então essa mãe, ela ficou grávida e ela falou assim, ó. Aqui na minha barriga, como Nimrod morreu, ele apareceu pra mim e falou que ele vai ressuscitar nessa criança que eu tô levando. Então o povo achou que aquela gravidez, quem tava naquela gravidez, era Nimrod. Nimrod ia voltar. E a mãe falou assim, ó, vamos terminar aquilo que Nimrod começou. Vamos construir essa torre. Como que é o nome da torre mesmo? Coloca aí pro bispo. Oi, Nazaré, meu amor. Suzaninha, paixão da minha vida, que Deus abençoe. Como que era o nome? Ah, não, amor, não é pra você falar, deixa o povo. A paz, Miss, que Deus abençoe. Torre de Babel. Então a gente parou aí. A gente ia começar a contar da Torre de Babel e o que aconteceu nela. E o que aconteceu com essa torre. Então, Gênesis capítulo 11 diz assim, ó. Antes do 11, eu quero que você leia o versículo 32, que tá logo acima. Gênesis 10, 32. Diz assim, rapidinho, para você entender um pouco da história, ó. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E desde foram divididas nações na terra, depois do dilúvio. Então, depois do dilúvio, foi da família de Noé que houve a divisão na terra. Que houve a divisão. Depois do dilúvio, foi a descendência de Noé depois do dilúvio. Não antes. Antes de Noé, era outra família. Que veio lá de Sete, de Caim, Abel. Essa daqui não. Depois do dilúvio, que foi dividido, foi a família de Noé. Estão entendendo, sim ou não? Vocês estavam na dúvida lá, tá? Por isso que eu falei, vamos ler antes. Então, depois do dilúvio, aí sim, foram divididas as nações da terra pela família de Noé. Compreendido? Então marca aí pra vocês não esquecer. Márcia, muito obrigado de coração. Que Deus abençoe a tua vida, tá bom? Hoje o bispo não tá pregando, eu tô dando a aula, mas seja muito bem-vinda, tá, meu amor? Vamos lá agora, pessoal. Capítulo 11. Diz assim, ó. Toda a terra com uma mesma língua. Então, imagina aí, pessoal, todo mundo falando a mesma língua, com a mesma linguagem. Seria bom ou não seria? Hã? Seria bom você falar a mesma língua que os europeus? Seria legal, será? Eu acho que seria. Seria legal, né? Só que, porém, começou a dar problema.
Porque, olha o que aconteceu. Versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, participando, eles do Oriente acharam um vale na terra de Sinear, habitaram ali. E disseram um aos outros: Eia, presta atenção que essa palavra eia, tá na sua Bíblia aí? Eia, quem que tá aí? Coloca aí pro bispo, se tá na sua Bíblia, eia. Essa palavra eia aqui, pessoal, ela tem dois aspectos principais. Aqui é um aspecto de encorajamento, tá? É como se estivesse encorajando a fazer algo. Então aqui vai relatar muitas vezes que vai falar eia. Só que lá pra frente, esse eia, ele se transforma em algo de tristeza, lá no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento vai ter eia, e não é encorajamento, tá? Encorajamento. É sinal de tristeza, que o povo estava triste. Então aqui, quando aparecer eia, é encorajamento. Tá encorajando a fazer algo, a tomar uma atitude. No Novo Testamento, quando aparecer eia, é sinal de tristeza, tá? De mágoa, de sofrimento. Tô ensinando vocês, tá bom? Então marca aí. Eia do Antigo Testamento é algo, do Novo Testamento é diferente. Então aqui esse eia tá encorajando a fazer alguma coisa. Tá falando assim, ó, façamos tijolos e queimamos bem, e folham os tijolos por pedra e o bertume por cal. Estão entendendo? Então fala assim, ó, vamos fazer algo. Tava encorajando eles. Vamos fazer tijolo pra gente poder construir essa torre. Eu quero que você vá lá no versículo 5, que é o principal dessa história aqui, pra terminar, pra sair disso daqui. Ó, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. Você notou algo diferente aqui daquilo que Deus falava lá na frente quando o bispo ensinou? Quem notou uma frase diferente aí? Alguém notou? Vamos ver se alguém percebeu. Daquilo que Deus falava da geração de Sete. Vamos ver se você percebeu. Vamos ver se você percebeu. Coloca aí pro bispo. Pode colocar. Uma frase diferente daquilo que Deus usou lá para Sete, para a geração de Sete. Ninguém não percebeu, Alice? Percebeu, Piedade? O que é então? Por isso que eu falei, a Bíblia é diferente de estudar. Qual que é então a diferença? Já que vocês entenderam, coloca aí. Vou dar um minutinho para vocês colocar. Lê aí. Tá vendo? Posso falar então? Já que vocês não sabem. Posso falar? A geração de Sete, o Senhor falava assim, ó. Os filhos do Senhor. Aqui ele tá falando, os filhos dos homens. Olha a diferença. Por quê, bispo? Porque a geração de Sete fazia aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Então, era filhos do Senhor. Tá lá atrás. Aqui ele tá falando assim, ó. Eu desci para ver os filhos dos homens. Por quê? Porque os homens aqui não faziam a vontade de Deus. Eles não serviam ao nosso Deus. Geração de Sete servia. Então, quando você passa a servir a Deus, é os filhos do Senhor. Mas quando você faz tudo que não presta, quando você passa a servir ao mundo, a fazer tudo que é errado, filho dos homens. Vocês viram a diferença agora? Agora você percebeu? Sim ou não? Hã? Vocês não tinham prestado atenção? Lá na frente, os filhos do Senhor. Aqui, os filhos dos homens. Os filhos dos homens. Por quê? Os filhos dos homens estavam fazendo aquilo que era contra a vontade de Deus. Estão entendendo? Então, quando você passa a fazer a vontade de Deus, você é filho de Deus, filho do Senhor. Mas quando você não faz tudo ao contrário, você é filho do homem. Para ser filho de Deus, tem que nascer do Espírito. Tem que nascer das águas. Estão entendendo, igreja? Olha a diferença. Mas o mais importante, Deus ele desceu para ver o que o homem estava fazendo. Então demonstra que Deus ele caminha sobre a gente. Caminha sobre você, caminha sobre a tua casa, caminha onde você está. Ele passa para ver o que está acontecendo. Olha que importante isso. Às vezes parece que para você Deus está longe, que Deus não está vendo, que Deus não está enxergando, que Deus está lá no espaço sideral, lá em cima de tudo e não está enxergando você. Mas Deus ele caminha no nosso meio. Estão entendendo? Sem problema, Márcia. Um ótimo culto, meu amor. Que Deus abençoe. Deus ele caminha sobre os homens. Então Deus desceu para ver o que os homens estavam falando, para ver o que os filhos dos homens estavam aprontando. Porque o filho dos homens só apronta. Estão entendendo sim ou não? Vamos lá, versículo 5 de novo.
Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começa a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha que forte. Então, até aquele momento não havia restrição. O homem fazia tudo. Tudo que dava na teia, o que eles pensavam, eles faziam. O que eles queriam, errar, pecar, não havia restrição. Por mais que seja pecado, por mais que era pecado, que era errado, não havia restrição. Mas Deus falou assim: eu vou ter que colocar um ponto final, uma restrição. Eu vou ter que colocar algo para que eles parem de criar aquilo que eles querem. Porque é diferente de você fazer algo bom e fazer algo mal. Deus colocou uma restrição porque aquele povo estava querendo fazer algo que era ruim. A restrição de Deus serve para impedir que você erre, para que você faça algo ruim. Estão entendendo, sim ou não? A mesma restrição que Deus colocou aqui, ela serve para a tua vida. Então quando Deus restringe você através da palavra, o exemplo, os 10 mandamentos, que na verdade é 613, para você não matar, não roubar, amar a Deus acima de todas as coisas. Essas restrições de Deus é para que você não cometa algo de ruim que caia sobre a tua vida. Estão entendendo, sim ou não? A restrição que vem de Deus é diferente da restrição que vem do homem, da doutrina da igreja. Por exemplo, a doutrina da igreja é que a mulher não pode cortar o cabelo, que a mulher tem que andar com saia. Isso é da igreja. A do homem é totalmente... a de Deus é totalmente diferente. Estão entendendo, sim ou não? Então você tem que discernir. Deus restringe você para que você não venha pecar, para que você não venha errar. A restrição de Deus é essa. Tudo aquilo que te leva a errar é restrito por Deus. Você tem que entender isso. E deixa eu perguntar, você tem feito algo que Deus restringiu? Você sabe, eu não sei. Mas às vezes você faz. Misso, obrigado, meu amor, que Deus abençoe. Oi, Catiene, meu amor, que Deus abençoe tua vida. Estão entendendo, sim ou não, igreja? Quem está entendendo o que o bispo está falando? Deus restringe aquilo que é mal para te proteger. Estão entendendo? Foi o que ele fez aqui. Como o povo não tinha restrição, o povo estava fazendo tudo que queria e estava fazendo algo que era ruim aos olhos dele, Deus foi lá e colocou uma restrição para proteger aquele próprio povo. E qual foi a restrição que Deus colocou assim? Alguém sabe me dizer aí? O que Deus fez para parar o povo? Coloca aí pro bispo. Quitéria, obrigado, tá, Quitéria. Gostei desse nome, Quitéria, amor. Marca o nome aí. Vai que eu tenho outra filha, eu coloco esse nome. Coloca aí. O que Deus fez para restringir o povo? Oi, Franzinha. Ah, eu tinha falado com a Fran, né? Não tinha visto mais ela ali, achei que ela tinha sumido. O que Deus fez para restringir, pessoal? Deus matou todo mundo? Foi isso que ele fez? Deus foi lá e enviou um vento e matou todo mundo? Isso, confundiu a língua. Restringiu a língua. Olha que forte. Presta atenção. Deus não fez nenhum mal para aquele povo. Deus não fez algo ruim para aquele povo. Deus só restringiu a língua e fez com que aquele povo não se entendesse mais. E quando você não se entende, acaba criando uma confusão enorme. Às vezes é o que está acontecendo na tua vida. Às vezes você não está conseguindo se entender mais. Você não fala mais a mesma linguagem do teu marido, do teu filho. Não fala a mesma linguagem de Deus, porque você quer uma coisa, mas Deus quer outra. Não está falando. E quando você não fala a mesma linguagem que o nosso Criador, fica difícil você entender a voz dele. Estão entendendo, sim ou não? Quando você não fala a mesma linguagem de Deus, fica difícil você entender o que ele quer. Então não é porque Deus não está falando com você, é porque você não está conseguindo entender. Por quê? Porque você não está falando a mesma linguagem dele. Deus fala uma coisa, mas você quer outra, você entende totalmente diferente. A tua linguagem é aquela que o mundo fala, é aquilo que o mundo quer, que o mundo coloca sobre você. Aí você entende, você aceita. Por isso. E se você não entende o que Deus pede para você, como você vai ser abençoado? Passa a escutar a voz de Deus, a dar ouvido àquilo que Deus fala. Estão entendendo? E vamos lá, senão eu vou começar a pregar, porque o pregar fala mais alto aqui. Vamos lá, ó. A confusão das línguas. Marca aí, pedágio, ó. Versículo 7. Versículo 7, escuta.
eia, de novo. Só para lembrar, o que quer dizer a palavra eia mesmo, pessoal? Só para ver se você está prestando atenção. O que quer dizer eia? Coloca aí. O que quer dizer eia mesmo? Ah, aí sim, estão aprendendo. Encorajamento aqui. Tava encorajando. Hã? Então, eia, vamos lá, vamos, levanta, vamos fazer algo. Tava encorajando. Que nem fala pro cavalo. Não fala, eia. Quem já andou de cavalo aí? Tem alguns que falam, né? Eia. Encorajando, vai pra frente, andar. Então aqui quer dizer a mesma coisa no Antigo Testamento. Não é assim que fala? Não é? Eu sei, irmão. Vamos lá, ó. Cadê a Catiene? Tem cavalo lá na roça, Catiene? Camarinha, tem cavalo aí, Camarinha? Fala aí. Pelo menos lá no meu interior de São Paulo é assim que fala. Diz assim, ó, escuta. Versículo 7, então. Não é como colocar um lá, oxi. Ó, eia, desçamos e... Presta atenção. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Alguém sentiu? Alguém percebeu algo de diferente aqui que chama a tua atenção? Eu quero que vocês falem, antes de eu falar. O que tá diferente aqui? Coloca aí pra mim. Duas palavras aqui que chamam muita atenção. Coloca aí pra mim. Coloca aí, duas palavras. Tô sentado hoje. Hoje é aula. Duas palavras. Ninguém percebeu de novo? Quer que eu fale pra vocês, então? Aí, ali, ó. Minha esposa colocou ali, ó. Desçamos e confundamos. Presta atenção. No plural. No plural. Então, desçamos quem? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito. No plural ali. Tá falando assim, ó. Eia! Desçamos nós e confundamos ele. Tá no plural. Porque não foi só Deus que desceu. Quando Deus ele toca na sua vida, não é só Deus que toca. Deus toca para te colocar o Espírito Santo. Deus envia Jesus para salvar. Quando Deus ele vem completo. Vem com o Espírito, vem com o Filho. Estão entendendo sim ou não? E foi assim que aconteceu. Quando Deus não desceu só ele. Veio Jesus, veio o Espírito. Fala assim, ó. Desçamos e confundamos. No plural. Olha como é importante você estudar a Bíblia. Tá vendo? Quando você lê, você não percebe. Eu quero que vocês percebam o mínimo detalhe. Desçamos e confundamos. Se desçamos, era mais de um. A Trindade. E vamos lá, presta atenção, ó. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou ali, sobre toda a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então, depois que o Senhor confundiu as línguas, então o povo se espalhou. O povo fala assim, não tô entendendo o que você tá falando, então eu vou pra cá. Então o povo que falava, vou dar um exemplo, tá, pessoal? Não o que aconteceu naquela época. O povo que falava francês pegou e foi para um lado. O povo que falava alemão, ali aconteceu a divisão dos povos, das línguas, tá? Foi nesse momento aqui. Então quando você se pergunta assim, poxa, por que alguém fala inglês, o outro fala espanhol, a gente fala português, por quê? Foi aqui que houve essa divisão. Eu sei que vocês já sabiam disso, mas é importante deixar falado, né? Às vezes tem alguma dúvida, principalmente pessoas que não buscam a Deus, né? Quando você é criança, às vezes você pode até ter se perguntado isso já, né? Poxa, por que ele fala inglês? Como ele fala? E sem saber. Então na Bíblia relata até isso. Até na Bíblia fala, tá? Então foi por isso, tá? Estão entendendo? Né? Quando criança eu também tinha essa dúvida. Pois como que eu falo? Como que ele falou tal língua? Eu não entendo. É o mesmo país. Pra mim era tudo a mesma coisa. Vivia no mesmo país, todo mundo. Eu não tinha... Então, pra você perceber, em tudo que você aprende, a Bíblia tem uma explicação, o porquê. Então, o porquê de todo mundo falar em línguas diferentes tá na Bíblia também, tá? É bom para você perder essa parte que é mais fácil, tá bom? E vamos lá agora. A gente vai começar a história de Abraão. Depois que foi aqui tudo dividido, foi cada um para um lado.
se passou 5 gerações, presta atenção, se passou 5 gerações até chegar a Abraão. Dessa aqui, da Torre de Babel, se passou 5 gerações. Quando você lê a Bíblia, você tem o costume de ler ela decorrente, né? E você acha que a história aconteceu uma atrás da outra. Acabou a de Babel e logo já veio Abraão. Não, pessoal. Se passa algum tempo, tá? Não é assim aconteceu. Se passou muito tempo. Então daqui dessa história, se passou algum tempo até chegar Abraão. Só que antes de Abraão, você tem que saber a história dos pais dele. Você tem que saber da onde que veio, tá? Presta atenção. Por mais que o pai e a mãe de Abraão veio de uma cidade onde o povo buscava Deus, por causa da fome, eles acabaram tendo que ir embora. E quem você acha que se corrompeu? O pai ou a mãe de Abraão? Quem você acha que foi corrompido com o costume de outras cidades? Ou a doutrina de outros deuses? Quem você acha? Coloca pro bispo aí. Coloca aí pra mim. O pai ou a mãe? Coloca pro bispo, pessoal. Não precisa ter erro. O pai e a mãe. Não tem ideia? O pai. Olha que coisa. Quem se corrompeu foi o pai. Sabia? Então, Abraão, ele conheceu a Deus por causa da fé da mãe dele. Porque Abraão se corrompeu. Perdão, o pai de Abraão se corrompeu. Abraão não, perdão. O pai de Abraão se corrompeu. Mas a mãe não. A mãe continua acreditando em Deus. E como se chamava a mãe de Abraão? Alguém sabe aí? Alguém sabe como se chamava a mãe de Abraão? Não, bispo, não faço ideia também. Chamava Amate. Amate, né? Não me engano. É Amate. A mãe de Abraão se chamava Amate. Mas vamos lá para a história principal. E o pai de Abraão? Alguém sabia? Alguém sabe o nome do pai de Abraão? Coloca aí, é bom você saber. Alguém sabe? Também não, igreja. É bom que vocês aprendem. Não tem uma pessoa que não sabe? Então coloca. Se você não sabe, coloca. Não, você não responde nada, então não sei se você sabe ou não sabe. Terá, poxa. E olha que o pai de Abraão era bem famoso. Oiçu, Terá. O nome do pai de Abraão era Terá. Mas o pai de Abraão se corrompeu tanto, pessoal, que olha a história. Para você entender a história de Abraão, eu tenho que primeiro ir lá na história do pai dele. O pai de Abraão se corrompeu tanto com os deuses do outro lugar. Jacó não, senhor. Não, Jacó. O pai de Abraão se corrompeu tanto que Abraão acabou traindo a Amate por 2 vezes. Acabou traindo a esposa. Então, Abraão teve um irmão que é da mesma família, irmão de pai e mãe, que se chamava Arã. Só que Terá teve 2 filhos. 3 filhos. Foi 3, né? Teve 3 filhos fora do casamento. E não foi porque ele se casou com outra mulher, não. Esses filhos nasceram de uma traição. Depois da traição, ele se casou com 2 mulheres. Porque naquela época podia casar com várias, né? Graças a Deus, hoje não precisa mais. Porque se uma só já dá um trabalho, imagina várias. Misericórdia. Deixa quieto isso daí. Então, o pai de Abraão traiu a esposa dele, a Amate, com outras mulheres. Então ele teve filhos fora do casamento. Mas por que é importante isso? Porque você vai ver aqui na história que um filho de Abraão se casou com a sobrinha, que era a filha do filho de Abraão. E Abraão se casou com a sua meia-irmã. Quem sabia? Que Sarai era meia-irmã de Abraão. Alguém sabia disso? Coloca aí pro bispo. Vocês sabiam? Sabia, Jane? Sarai era meia-irmã de Abraão. Não sabia? Era meia-irmã de Abraão. Então lá na frente, lá, quando Abraão vai falar pro rei, lá, eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho, que ela era irmã dele. Abraão não mentiu totalmente, que nem falam por aí, porque realmente ela era meia-irmã. Mas vamos lá, pra você entender, ó. Versículo 27, capítulo 11, versículo 27. Vamos lá. E estas são a geração de Terá, pai de Abraão. Terá gerou Abrão. Abrão não é Abraão. Depois o nome dele mudou.
Abrão quer dizer pai exaltado. Abrão quer dizer pai exaltado. Abraão, pai de multidão, tá? Tem diferença, tá bom? Pra você saber. Abrão, pai exaltado. Abraão, pai de multidão, tá? Quando criou lá mais um A, aí mudou o nome. E mudou o significado também. Então anota aí pra você aprender. Abrão, pai exaltado. Abraão, pai de multidão. Anota aí pra você aprender, quando você quiser alguém perguntar pra você. Tá bom? E diz assim, ó, versículo 27. E essas são a geração de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló, que foi o sobrinho que foi embora com Abraão. Quem lembra que eu preguei? Que foi embora. Não devia ter ido. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. Então, enquanto Terá era vivo, o filho dele morreu. Arã morreu, tá? Então, ficou o sobrinho ali para Abraão cuidar. Por quê? Abraão, ele era o mais velho. E quando tinha um filho mais velho, geralmente ele tomava conta da outra família. Então, Abraão passou a tomar conta de Ló, porque o irmão tinha morrido. Estão entendendo, sim ou não? Ló era filho do irmão de Abraão que tinha morrido, tá? Que era Arã. Então anota aí. 3 filhos. 2 com a mesma mulher. Porque Noar não era filho da mãe de Abraão. Noar era filho de outra mulher. Era filho de outra mulher, tá? Só Abraão e Arã era filho da mesma mãe e do mesmo pai. Noar não. Anotou aí, pessoal? Anotou? Posso continuar? Coloca aí pro bicho se você possa continuar. Não tá saindo. Vocês estão entendendo, pessoal? Coloca aí pro bicho só se você tá entendendo. Isso, Maristela. Ló é a mulher da lá na frente ela vai virar sal. Isso mesmo. E era uma mulher chata. Estão entendendo? Então vamos lá para continuar, ó. Vamos ler o restinho aqui para você entender. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Então você entendeu, é difícil. Naor, que era filho de Terá, casou com a neta de Terá. O tio casou com a sobrinha, para você entender. Vocês estão entendendo? O tio casou com a sobrinha. Aquela época podia, para ficar em toda a família ali, tá? Então o tio casou com a sobrinha, até porque Naor só era filho por parte de pai, não de mãe, tá? Como era filho só por parte de pai, então, para ficar entre família ali, acabou casando com a sobrinha, tá? Para vocês entenderem. Que se chamava Milca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur aos cadeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 250 anos, e morreu Terá em Arã. Então, o pai de Abraão viveu até 250 anos, tá? Terá. Presta atenção, para você entender. Quando Abraão ele foi chamado por Deus, o pai de Abraão ainda era vivo, tá? Ele não tinha morrido e depois, não. Eles estavam juntos e Deus chamou Abraão e Abraão teve que sair da família do pai, deixar tudo para seguir aquilo que Deus tinha pedido. Uma coisa importante, Abraão era rico já, porque o pai de Abraão era muito rico. Presta atenção, o Abraão não era pobre, não era uma pessoa que não tinha nada. Abraão era uma pessoa que tinha ovelhas, que tinha servos, que tinha tudo. Então isso se torna ainda mais difícil do que uma pessoa que não tem nada. Porque uma pessoa que não tem nada, ela não tem nada para deixar para trás. Mas alguém que tem tudo, para deixar tudo para trás, para deixar riqueza, para deixar dinheiro, é aí que é mais difícil. É aí que é o problema. E Abraão não se importou em deixar tudo para trás. Abraão pegou apenas a tua mulher, a tua família, os teus servos, o sobrinho Ló, e foi embora.
deixou toda a riqueza para trás. Vocês estão entendendo, sim ou não? Às vezes você pensa assim, Abraão era pobre, não tinha nada. Não, Abraão tinha. Abraão tinha muito dinheiro por causa do pai, tá? O pai trabalhava com os reis daquelas cidades. Então, os reis davam muito dinheiro pro pai dele. Então, Abraão tinha... como Abraão ia herdar tudo que era do pai, por direito, né? Por direito, o filho mais velho ia herdar tudo, pelo menos naquela época. Então, tudo era de Abraão também. Então, se Abraão continuasse vivendo ali, vendo que o pai dele já estava velho, porque Abraão já era velho também. Então, o pai estava ainda mais velho. Abraão ia herdar tudo, toda aquela riqueza, todo o dinheiro, todo o servo, todas as famílias, enfim. Abraão não ligou para isso. Porque Abraão, ele acreditava na fé da mãe. Porque a mãe buscava Deus. O pai de Abraão não. O pai de Abraão não acreditava em Deus. Mas a mãe acreditava. Estão entendendo? Então passou da mãe para o filho. Abraão deixou tudo para trás, acreditando na promessa do Senhor. E é o que acontece na sua vida. Presta atenção. Quando Deus te promete algo, não liga de deixar para trás. Continue acreditando na promessa, porque tem muito mais Deus para te dar do que aquilo que você deixa para trás. Tem muito mais Deus para te entregar na tua vida, muito mais Deus para fazer do que aquilo que você acha que é muito. Por mais que aos olhos de Abraão era muito dinheiro, muita coisa, Deus deu para ele uma nação. Deu muito mais. Estão entendendo? Deu muito mais do que aquilo que ele tinha. Então, aos teus olhos, por mais que você veja, é assim que acontece. Você vem até aqui e busca um milagre. Vocês buscam um milagre. E quando Deus dá um milagre para vocês, vocês acham que isso é suficiente para você. O emprego, a casa. Mas não. Deus tem muito mais para te dar. E quando você continua buscando a Deus, mesmo depois de receber aquilo que Ele já te deu, Deus vai lá e dá muito mais. O problema é que você para de buscar e se acomoda com aquilo que você tem. Você se acomoda com o que você tem. Você acha que isso que você tem é bom o suficiente para você viver. Mas quando você continua firme, Deus ele vai lá e te dá muito mais. Abraão, ele não se acomodou com aquela riqueza. Ele não se acomodou com aquilo que ele tinha. Ele queria muito mais. Ele queria receber a promessa do Senhor. E é assim que você tem que fazer. Você não pode se acomodar com isso que você tem, com a situação que você está vivendo. Você tem que crer que Deus pode te dar muito mais. Pode fazer muito mais na sua vida. Às vezes não aconteceu ainda porque você se acomodou. Você se acomodou com isso. Estão entendendo, igreja? Por isso que Abraão é pai da fé. Ele deixou tudo para trás para conquistar algo que ele não sabia, que ele não tinha visto. Mas ele teve fé e acreditou naquilo que Deus falou. Estão entendendo, igreja? Então vamos lá. Capítulo 12. Deixa eu ver aqui. Capítulo 12. É o que eu já falei, ó. Deus chama Abraão e lhe fez promessa. Importante para você saber. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha que forte. Então Deus falou: Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela, para que você possa ir na terra que eu vou te mostrar. Deus ainda ia mostrar para ele. Às vezes é necessário você sair da onde você está, para que Deus possa te dar algo ainda maior do que você tem. Porque tem lugares que não estão preparados para receber o tamanho da bênção que Deus tem para te entregar. Em outras palavras, se Deus desse para Abraão ali onde Abraão estava, quem ia usufruir daquela bênção era Terá, que não buscava Deus. Era Terá, que não queria nada com Deus. Para que Deus pudesse fazer algo na vida de Abraão, Abraão tinha que sair daquele povo que não buscava ele, que não pertencia a ele. Vocês estão entendendo, sim ou não? É igual na sua vida. Para que Deus possa fazer algo na tua vida, muitas vezes você vai ter que sair de perto ou de coisas que não são de Deus, de pessoas que não buscam a Deus, para que Deus possa trabalhar. Porque o que Deus tem que para entregar, Ele vai entregar para aqueles que buscam. Estão entendendo, igreja? Então Deus fala: Abraão, sai de perto desse povo que não me busca. Primeiro, Abraão, para que eu possa dar para você o que você quer, sai de perto desse povo aí que não quer nada comigo. Esse povo que busca outros deuses. Porque se você busca outros deuses, você tem que esperar dos seus deuses, não de mim. Mas você, Abraão, você me busca. Então, para você que me busca, eu vou te dar algo muito maior do que aquilo que esse povo tem.
Se para esse povo, se para teu pai, ele acha que ele é rico, que ele tem riqueza, se ele acha que foi o Deus dele que deu, para você, Abraão, que me serve, eu vou dar muito mais do que os teus olhos podem ver. Olha que forte. Porque só existe eu, Abraão. Eu sou Deus. É assim na tua vida. Estão entendendo? Mas olha que interessante. Vamos lá, ó. Escuta. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então olha o que Deus falou. Abraão, aonde você for, aqueles que te abençoar, eu vou abençoar também. Mas aqueles que te amaldiçoar, Abraão, esses serão amaldiçoados. Olha que forte. É igual você faz com uma pessoa de Deus. Vou dar um exemplo, o bispo aqui, vou dar um exemplo. Quando você abençoa o bispo, Deus ele vai lá e te abençoa. Mas quando você amaldiçoa o bispo, quando você fala mal do bispo, quando você trata o bispo mal, com palavras arrogantes, Deus vai lá e te amaldiçoa. Um exemplo. E é assim na sua vida também. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo? E olha que forte. Vamos lá. Versículo 4. Versículo 4. Escuta. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Presta atenção. Por mais que Abraão fizesse toda a vontade de Deus, buscava Deus, Deus só falou com Abraão quando ele tinha 75 anos. Foi a primeira vez que Deus falou com ele. Abraão já estava... Naquela idade não, que eles viviam até 250, viviam bastante. Mas Abraão, 75 anos. E você aí, veio buscar Deus 2 dias e tá questionando Deus porque ele não fala com você. Você já fez a vontade dele? Já? 75 anos para Deus falar com Abraão. E você aí veio buscar Deus 1 semana, orou uma vez e fica perguntando por que Deus não fala com você. Primeiro você faz a vontade dele, tá? Primeiro você faz a tua parte. 75 anos, Abraão ficou fazendo a vontade de Deus. E Deus foi lá e falou com ele. Estão entendendo? Em outras palavras, quando você faz a vontade de Deus, não importa qual é o tempo, Deus pode ter certeza que vai entregar para você aquilo que é seu. Você pode estar com 50, com 100, com 20 anos, mas a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida antes dele levar a tua alma. Aquilo que ele prometeu para você vai se cumprir antes dele tomar a tua alma. Essa é a promessa de Deus, para quando você faz a vontade dele. Agora você passa a sua vida toda no mundo e vem buscar Deus um dia e questiona Deus porque ele não te deu, ou porque tudo de ruim aconteceu. A culpa não é de Deus, a culpa é sua. Seja igual a Abraão. Abraão esperou 75 anos para que Deus pudesse falar com ele. Estão entendendo? Em outras palavras, se você acha que com 75 anos a vida de Abraão estava se acabando, ao contrário, foi ali que a vida de Abraão se começou. Foi ali que começou a vida de Abraão. Estão entendendo? Que é para você. Às vezes você chegou aqui e você acha que para você é isso mesmo, que você não vai mais progredir, que isso daí é o teu final. Fala para você que é só isso, não tem mais jeito, é a minha vida, vou empurrando com a barriga. Presta atenção. A tua vida passa a começar a partir do momento que Deus toca nela. Quando Deus tocar na sua vida, daí em diante é o que vai contar. É daí em diante que você vai começar a viver. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo, sim ou não? Tomar meu chimarrão. Coloca aí pro bicho que estão entendendo. Coloca aí. Tá nada. Estão entendendo? Vamos lá agora. Vamos descer lá pro versículo 10. Tá entendendo? Piedade, Alice, Tamarinha. Estão entendendo, meus amores? Vamos lá pro versículo 10. Cileia, Guelinha. Fran. Vamos lá, pessoal. Deixa eu perguntar pra você assim. Quando eu pergunto pra você assim, qual foi o homem de Deus que passou pelo Egito? Quem vocês vão me falar que passou? Coloca aí pro bispo. Qual foi o homem de Deus que passou pelo Egito? Que você sabe. Coloca aí pra mim. Moisés, José. Moisés, José. Moisés. Só que olha que forte.
O primeiro homem de Deus que entrou no Egito foi Abraão. Sabia? Todo mundo pensa, né? Moisés, José, mas não. Foi Abraão. Abraão foi o primeiro que pisou lá. E você não sabia, tá vendo? Tá sendo? Mas é bom, sinal que vocês estão aprendendo, tá? Abraão foi. E aqui diz, ó, vamos lá, ó, versículo 10. Abraão desce ao Egito. Então aqui, Abraão ele estava indo até o Egito. Foi o primeiro lá que foi até o Egito lá, para ver como que era. Então o Egito aparece na Bíblia bem antes de José, bem antes de Moisés. Para você, quando você não acompanha muito, né? Para você aparece Egito só lá na época de Moisés, do 10 mandamentos, da praga. Aparece para você só lá na época de José. Mas não, pessoal. O Egito apareceu bem antes. Já tinha o Egito lá na época de Abraão. E olha que coisa interessante também. Foi na época de Abraão que foi lançada a primeira praga para o Egito. Você sabia disso? Na época de Abraão que foi a primeira praga lançada lá para o Egito. Veio bem antes lá das pragas de Moisés. Bem antes, bem antes. A primeira praga que foi lançada foi aqui. Não sabia, né? Olha que bom, tá vendo? Vamos lá para você entender. Quero ler para você. A gente vai até o 14, pessoal. Já vai pro 13, depois o 14. Misericórdia. Vamos lá, ó. Abraão desce ao Egito. Escuta. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora bem, sei que és mulher muito formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher? E matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. E disse: Peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por toda causa, e que viva a minha alma por amor a ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, vieram os egípcios e a mulher que era muito formosa. Para por aí, para você entender. Então, Abraão falou assim: Sarai, a gente vai entrar no Egito, mas você é muito linda. E se você falar que é minha mulher, eles vão me matar para ficar com você. Olha que forte. Então, Sarai, quando te perguntarem o que você é, você vai falar que é minha mulher, você vai falar que é minha irmã. Você ia deixar seu marido falar isso para você? Ó, na rua. Na rua não, falar que é minha mulher não, falar que é minha irmã, falar que é minha prima. Pensou? O maridão tendo que falar que é irmã? Que estranho, hein? Mas o problema é que ela era irmã realmente, não estava mentindo. Sarai era a irmã de Abraão, por parte de pai. Quando Abraão se casou com Sarai, ele não sabia. Quer dizer, sabia, mas um amor veio desde antes, tá? Não sabiam que era irmão porque Sarai, ela foi adotada. Ia tomar tijolada. Então, escuta. Foi o que Abraão, ele resolveu na hora ali, ó. Você vai falar que é minha irmã, porque assim, eles não vão me matar. Sou só irmão, não sou nada seu. Aí foi os dois e entrou. E foi o que aconteceu. Como Abraão tinha previsto, aconteceu. Eles pensaram que a mulher, por não ser muito linda, era a irmã de Abraão. E o rei ficou sabendo. E o rei falou assim: ó, traga essa mulher linda até aqui, porque eu sou o rei, eu tenho que ter as melhores. Aí que tá o problema. Abraão, ele era bem conhecido já pela riqueza do pai. E o rei sabia quem era Abraão, por mais que não sabia quem era a história. Pela mentira de Abraão, Sarai ficou mais ou menos ali uns 2 anos dentro do Egito. Ela não se deitou com o rei, mas ela ficou presa lá no castelo. O castelo, para você entender. Olha que a mentira, por mais que a mentira foi pequenininha, causou um transtorno muito grande na vida de Abraão. Porque ele ficou mais de 2 anos preso ali no Egito, onde não era para ele ficar, com a mulher presa lá no palácio servindo ao rei. Então, para você entender, às vezes você fala assim que é uma mentirinha, pequenininha. Não, é só um pecadinho. É só algo pequenininho, bispo. É só um vicinho assim, ó. Não, bispo, é só... Para você ver, aquilo que é pequenininho pode se tornar algo muito grande na tua vida. Muito grande. Por mais que foi uma meia mentira, porque Sarai era realmente irmã de Abraão, ele devia ter falado a verdade. Por quê? Porque Deus só trabalha através da verdade. Ele devia ter falado: não, é minha esposa. E Deus ia proteger ele.
Por causa de uma mentirinha assim, ó, ele perdeu muito tempo. Então, em outras palavras, por causa daquela mentira, Abraão demorou mais tempo para tomar posse da promessa do que era para ter. Se ele tivesse falado a verdade, ele tinha tomado posse da promessa antes. Mas a mentira atrapalhou. Tô dando um ensinamento para você. Você pode mentir pro bispo, você pode mentir até para você, mas você não consegue mentir para Deus. Não tenta mentir para Deus, não. Não fala para Deus que você não busca Ele porque falta isso. Não fala para Deus porque você chega cansada. Não fala, não. Você sabe que é mentira. Você está mentindo para você, mas para Deus não. Deus não vai acreditar na sua mentira. Você fala para Deus que não busca, você fala para Deus que não dá o dízimo por causa disso, porque não trabalha. Aí Deus vai lá e dá o trabalho. Aí você arruma outra desculpa para não ser fiel. Ah, Deus, eu não vou dar o trabalho agora, não vou dar o dízimo, meu pai, porque eu ainda vou colocar as coisas em ordem. Não mente não. Não mente não. Fala a verdade, tá? Não arruma desculpa não para não buscar Deus. Meu pai, eu não vou na live hoje, meu Deus, porque eu tô cansado, já cheguei tarde, Deus. Não. Tá? Uma mentirinha assim, pequenininha, pode tirar toda a sua bênção. Pode atrapalhar o processo da sua bênção. Pode atrapalhar. Estão entendendo? Seja verdadeira, principalmente com Deus, para que a promessa pode chegar na sua vida o quanto antes. Estão entendendo, igreja? Combinado? Então, para você ver. Então ela ficou lá durante os 2, um pouco mais anos assim, no relato direito, perspectiva, tá? Ficou 2 anos lá. Atrasou o plano. Mas, vamos lá para você entender. Lá no versículo, ó. Versículo 16. Versículo 16. E fez bem Abraão por amor dela, e ela teve ovelhas e vacas e jumentos, servos, servas e jumentos e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas. Olha que forte. E a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Olha que forte, Feriu o Senhor com grandes pragas. Então, as pragas lá dos 10 mandamentos, lá, não é as primeiras pragas, tá? As pragas aconteceu bem antes do Egito, bem antes já aconteceu praga. Deus já tinha ferido o Egito. Já tinha ferido o Egito na época de Abraão. Você sabia disso, sim ou não? Coloca aí pro bispo. Bem pouco. Coloca aí pra mim. Bem antes, ó. Por quê? Tudo por causa de Sarai. Se Abraão tivesse falado a verdade, não tinha nada acontecendo disso. Mas olha que forte. Para que Deus pudesse livrar Sarai de lá, para que o faraó pudesse tirar Sarai de lá, Deus teve que enviar uma praga. Deus faz de tudo para te proteger. Mesmo quando você erra, você sendo servo de Deus, Ele vai fazer de tudo para te proteger. Vai fazer de tudo para te ajudar. Então, para livrar Sarai, que ficou presa lá no castelo do rei, Deus teve que enviar uma praga. Deus teve que enviar uma praga. Porque, ó, escuta, ó. Então chamou o faraó, versículo 18. Então chamou o faraó a Abraão e disse: que é isto que fizeste? Por que não me disseste que ela era sua mulher? Por que disseste a minha irmã, de maneira que a houvera tomado por mulher, por minha mulher? Agora, pois, eis que a tua mulher toma e vai. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e tudo o que tinha. Olha que forte. Faraó falou: ô Abraão, por que você mentiu pra mim? Você não falou que ela era tua mulher? Você é doido, Abraão. Olha o que aconteceu comigo por causa da sua mentira. Por causa da sua mentira. Abraão, pega tua esposa e vaza. Em outra... Ó, Abraão, pega tudo que é seu, pega e vão te acompanhar até a cidade, até a saída da cidade, porque eu não quero mais nada de vocês aqui. Pega tudo e vai. Abraão também causou um estrago, hein? É o que a mentira causa, um estrago. A mentira causa um estrago tão grande e às vezes nem prejudica a tua vida, prejudica você e às vezes todas as pessoas que estão ao teu lado. A traição, pornografia, a mentira, ela prejudica você, mas não é só você. Todas as pessoas que estão ao teu redor também são prejudicadas. Quem aí já foi prejudicado por alguma mentira? Quem aí? Coloca aí. Você já foi prejudicado por alguma mentira que falaram? Que contaram?
Parece que por causa daquela mentira aconteceu uma praga na tua vida. Você perdeu uma pessoa querida, você perdeu a sua felicidade. É o que a mentira acontece. E a mentira atrai praga. E a praga destrói tudo que você tem. Estão entendendo? Estão entendendo, pessoal? A mentira traz a praga e a praga destrói tudo que você tem. Então por isso que eu falo, Deus não quer ninguém perfeito, mas Deus quer uma pessoa sincera. A pessoa que é sincera, ela não mente. Ela não mente. Estão entendendo? Seja sincero, tá? E vamos lá para você entender. Vamos passar lá pro capítulo 13. Vamos lá, capítulo 13, ó. Capítulo 13. E Abraão volta do Egito. Então Abraão voltou, teve que sair do Egito, porque não deu certo lá. Terminando no 14, tá terminando já, tá, pessoal? Abraão teve que sair do Egito. Ó. Subiu, pois, Abraão do Egito para a Bandar do Sul, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que antes dali tinha feito Abraão, invocou ali o nome do Senhor. E tinha Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos de vacas e tendas. Versículo 6, presta atenção agora. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. Então, Abraão ele era muito rico e tinha muitos gados. Só que Ló, por andar com Abraão, também era abençoado. E Ló também começou a ter muitos gados. O problema é que o lugar que eles estavam não tinha pastagem para tudo. Não dava para colocar os dois rebanhos. Não dava. Então, ali começou a primeira contenda. Família contenda. Família contenda. Começou a primeira contenda, porque não tinha espaço para os dois. Só que Ló achava que ele era abençoado também, que ele podia. As mesmas coisas que Abraão podia, Ló podia. Ló achava. Só que a promessa foi dada para quem, igreja? Coloca aí. Para quem que era a promessa? Coloca aí pro bispo. Coloca aí. Isso. Abraão. E não para Ló. Só que Ló achou que ele estava abençoado. Então, começou a discussão. Lá no versículo 9. Escuta. No versículo 9, ó. Não está toda a terra diante de ti? Eia, de novo. Pois aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão fala assim: Ló, já que tá tendo confusão, você vai fazer o seguinte, Ló. Você vai escolher para onde você quer ir. Você vai se afastar de mim, Ló. Deus já tinha falado para Abraão, só que Abraão é cabeçudo. Deus falou: Abraão, pega a sua família. Presta atenção, pessoal. Não adianta você querer colocar dentro da sua família parente. Desculpa falar, porque vai dar errado. Vai dar errado. Quando você coloca parente dentro da sua casa, na sua família, dá errado. Dá errado. E foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu, tá? Deu errado. Então, Abraão chegou para Ló e falou: Ló, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Eu vou bem longe, Ló. Se você escolher a esquerda, Ló, eu vou para a direita. Eu vou deixar você escolher, Ló. Você pode escolher, tá? Para não interferir. Vamos ao versículo 10. Olha que forte. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Antes de acontecer de cair fogo, tá? Lá em Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e partiram-se um do outro. Então quando Ló bateu os olhos naquele pasto verdejante, vendo tudo grande, bonito, verde, com pasto para tudo, Ló falou o quê? É lógico que eu quero aquilo. Abraão, lógico que eu quero aquele ali. Olha lá o pasto verdejante. Olha lá quanto pasto. Aquele, Abraão, eu quero aquele. Ló escolheu aquele. Ló foi por aquilo que ele viu.
Ló foi por aquilo que ele viu. É igual o que você faz muitas vezes. Você vai por aquilo que você vê. Você vai por aquilo que você vê. Você vê algo que brilha mais, você já vai para lá. Você vê que tá dando certo lá no mundo, você já corre para lá. Não é assim que você faz? Porém, a promessa era para Abraão. E Deus falou assim: Abraão, aonde você for será abençoado. Quem lembra lá? Aonde você for, Abraão, será abençoado. Então, Abraão podia ir para o deserto. Que lá no deserto, Deus ia transformar o deserto em pasto verdejante. Estão entendendo? Ló foi por aquilo que ele viu. Abraão ia pela fé. É diferente. Você vai muito pelos problemas que acontecem na tua casa. Você vai muito por aquilo que acontece com você. Qualquer coisinha que acontece, você já desanima, você já baixa a cabeça, você já chora, já murmura. Abraão veio pela fé. Mas que Abraão estivesse vendo o deserto, Abraão foi pela fé. Tá difícil, mas eu vou por lá, porque Deus tem a promessa na minha vida. Então, por mais que lá não tenha nada, eu vou por lá, eu vou pra lá, porque lá Deus vai me dar o pasto verdejante. É assim que você tem que ser. Tá difícil na tua vida, na tua casa, vá pela fé e não por aquilo que você tá vendo. Você tá vendo a doença, você tá vendo a miséria, mas pela fé você acredita que Deus vai suprir sua necessidade, que Deus vai te curar, que Deus vai tocar no teu filho, vai restaurar a tua casa, o teu casamento, pela fé e não por aquilo que você vê. Estão entendendo? Quem tá entendendo? Coloca aí. Vá pela fé. Viu, Geise? Pela fé, tá? Tá entendendo, Nazaré? Suzaninha, meu amor. Suzana, tá aí, Nazaré? Chaine, Piedade. Estão entendendo? Pela fé. Abraão andava pela fé. Ló por aquilo que viu. Tá? E vamos lá para você entender. Ó. Versículo 14, para você entender. Versículo 14. Ó. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Olha que forte. Para aí rapidinho. Olha que forte. Deus falou com Abraão só depois que Ló foi embora. Às vezes é assim na sua vida, tá? Para que Deus possa falar com você, alguém vai ter que sair da sua vida aquilo que tá te prendendo. Você entendeu aqui? Por que Deus falou com Abraão só depois que Ló foi? Porque aquilo que Deus tinha era para entregar para Abraão e mais ninguém. Era só para Abraão. Era para Abraão usufruir, para Abraão saber. É igual você. Deus entrega para você a bênção, entrega para você. Aí você vai lá e abre para todo mundo, fala para todo mundo o que acontece. Fala para todo mundo que Deus tá dando a condição para você comprar um carro novo, que vai sair a tua casa, que vai lá à porta do emprego vão te chamar. Aquilo que Deus entrega para você, você vai lá e fala para todo mundo que essa boca de jacaré que você tem, não guarda para você. Então, Deus falou assim, esperou ele ir embora, depois que estava muito longe, para não ter como errar. Aí Deus apareceu e falou com Abraão de novo. E falou assim, presta atenção, ó. Escuta. 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Olha que forte. Olha que forte. Escuta. Quando Ló viu aquela terra verdejante, ele achou que era grande. E ele quis ficar com aquela terra. Mas, por Abraão viver pela fé, aquilo que Deus tinha para ele era muito maior. A fé te leva a conquistar coisas muito maiores do que os teus olhos podem ver. Deus fala assim, Abraão, levanta os teus olhos para o oriente, para o ocidente, para o sul, para o norte, porque tudo isso que você está vendo, eu vou te dar e darei a tua semente para sempre. Para sempre. Em outras palavras, aquilo que Ló tinha visto parecia grande, mas era muito menor do que aquilo que Deus podia dar. E não era para sempre. Ia se acabar. Mas aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus coloca na tua vida, dura para sempre. Para sempre. Estão entendendo, se não? Estão entendendo, igreja? Ló olhou e achou grande. Só que a fé te leva a conquistar coisas muito maiores. Aquilo que o mundo te dá é passageiro.
o pasto ia se acabar. Mas aquilo que Deus dá para você permanece para sempre. Estão entendendo? Então levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos. Olha aquilo que Deus vai entregar para você. Olha o casamento abençoado. Olha o emprego. Olha a saúde. Olha o que Deus vai entregar. É muito maior do que aquilo que você tinha. Estão entendendo, igreja? E é assim. Às vezes você vê as pessoas lá no mundo conquistando as coisas. Quem aí? Você vê as pessoas lá no mundo conquistando a casa, o carro. E você fala assim, poxa, olha lá, ela nem busca Deus. Mas aquilo que ela conquistou é muito pequeno perto daquilo que Deus pode te entregar. Se ela que não serve a Deus conquistou a casa, o carro, você que serve vai conquistar muito mais. Muito mais. Muito mais. Desse jeito. Porém, vamos lá pro estudo agora. Foi quase uma pregação agora, que eu não aguento. Tem que pregar. É mais forte que eu. Eu não quero pregar, pessoal. Eu não quero pregar. Mas não consigo. É mais forte que eu. Quero só dar aula. Só quero falar aqui, só dar aula. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu tento só dar aula. Mas aí a pregação vem aqui, ó. Eu tenho que falar. Desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Perdão. Versículo... Não. Vamos lá no capítulo 14. Capítulo 14, pessoal. Tá terminando já. É o último, tá? Vai terminar no... Aqui. Só o 14 vai terminar, tá? Escuta, ó. Guerra de 4 reis contra 5. Essa guerra aqui foi a maior que aconteceu de reinado. Porque eram vários reis contra vários reis, tá? Pra você entender. Só que aqui não existia nenhum povo de Deus. Essa guerra aqui não era de um povo de Deus contra outros povos. Aqui era uma guerra entre deuses e os deuses dele, tá? Aqui não tem nada com Deus. Esse povo que guerreou aqui não é nem um povo que estava defendendo a Deus. Era povo que servia a um povo que servia outros deuses e o outro servia outros deuses. Então, se juntaram ali, porque naquela época eles queriam conquistar terreno, né? Então se juntou 4 reis poderosos para combater outros 5 reis mais poderosos ainda. Porém, Ló, o cabeçudo, ele ficou no meio da guerra. Ló saiu de perto de Abraão e foi viver em um lugar onde a guerra ia acontecer, perto de Sodoma e Gomorra. E Ló acampou no meio da guerra entre os povos. No meio. Então aqui estava um povo e aqui estava outro. E eles estavam indo para a batalha. E Ló, o cabeçudo, estava lá no meio. Como eu falo para você, pessoal. Por que Ló tinha tudo com Abraão? Por quê? Porque Abraão era a fonte de bênção. Quando eu falo para você, você é a fonte de bênção para sua família, é dessa maneira. Ló tinha tudo, Ló tinha os gados, tinha a riqueza, porque Abraão era a fonte. Quando você anda perto da fonte de bênção, essa fonte ela jorra na tua vida. Quando você anda com Jesus, quando você anda com Deus, ou quando você se torna a fonte de bênção, toda a sua família se usufrui dessa fonte. Mas quando Ló se afastou da fonte, o que aconteceu com Ló? Ló deixou de ser abençoado, porque Ló não buscava Deus. Ele se afastou. Quando se afasta da fonte, deixa de ser abençoado. E aí começam os problemas. Aí Ló, que levou toda a riqueza com ele, quando se afastou do Senhor, ficou no meio da guerra. Vamos lá, vamos lá. Capítulo 14, versículo 1, já vai terminar. E aconteceu nos dias de Anrafiel, rei de Sinear, Arioque, rei de Alazar, Quedor, Lamoé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, Abizar, rei de Gomorra. Pessoal, às vezes você não entende porque você lê tudo, tá? Sodoma e Gomorra não era uma cidade só, tá? Era 2. Pra você aprender. Hoje é alta teologia. Sodoma e Gomorra não era uma cidade só. Às vezes quando você lê Sodoma e Gomorra, na tua mente passa a parecer que é uma cidade só. Quem achava que era uma cidade só? Coloca aí pro bispo. Eu tenho certeza que tem gente que achava que era uma cidade só. Tenho certeza disso. Tem alguém aí, bispo? Eu sempre achei que era uma cidade só. Coloca aí pra mim. Sabe? Tá vendo?
Não. Tá vendo? Sabia. Então já aprende. Sodoma tinha um rei. Gomorra tinha outra, pessoal. Eram duas cidades, tá? Sodoma e Gomorra. Não é Sodoma e Gomorra. É que quando você lê, por isso que eu falo, ler a Bíblia é diferente de estudar, tá? Sodoma e Gomorra eram duas cidades diferentes. Então, vamos lá, para você entender, ó. De novo, ó. Berá era rei de Sodoma. Berá era rei de Sodoma, tá? E Birza era o rei de Gomorra. Birza era o rei de Gomorra. Pra você entender, já expliquei essa parte. Então Ló, ele ficou lá no meio. Agora você vai lá pro versículo 10. Eu tô contando as histórias pra você. Vai lá no versículo 10, tá? Então Sodoma era aqui, Gomorra era do lado. Era duas cidades. E existiam mais reis que estavam lutando nessa guerra, que não era nada a ver com Deus. Não tinha nada com Deus ali. Era guerra mundana, tá? Nada com Deus. Porém, era uma das maiores guerras que aconteceu. Não era a guerra de Deus, mas foi uma das maiores guerras que aconteceu, porque eram 5 reinados contra 4. Então, em proporção de reinados, foi uma das maiores que aconteceu na Bíblia, tá? Vamos lá, ó. Versículo 10. E o vale de Siquém estava cheio de poços de bertume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram-se. Olha que forte. Então, levaram tudo que tinha na cidade, e Ló estava lá no meio. O que você acha que aconteceu com Ló? Escreve aí pro bicho. O que você acha que aconteceu com Ló? Coloca aí. Dá uma raiva quando o chimarrão não sai. O que aconteceu com Ló? O cabeçudo foi preso. Fugiu nada. Não. Foi preso. Então, quando ele andava com Abraão, que tinha promessa, ele era abençoado, ele tinha tudo, estava protegido. Mas quando ele decidiu ir embora, porque ele achou que ele podia tudo, ele acabou sendo preso e perdendo toda a riqueza que ele... Perdeu toda a riqueza que tinha. É assim que acontece. Quando você se afasta da fonte da bênção, você perde tudo que tem. Ló se afastou da fonte da bênção, que era Abraão. Abraão era uma fonte de bênção. Aonde ele ia, o que ele fazia, era abençoado. Quando Ló se afastou, ele perdeu a fonte, e junto com a fonte, Ló perdeu tudo que tinha conquistado. E ainda foi preso. É assim que acontece na sua vida, tá? Pra você entender. Então Ló, ele foi levado cativo. Foi levado cativo, foi preso pelos reis que venceram na guerra. Tá? E vamos lá, ó. E isso chegou até o ouvido de Abraão. Abraão ficou sabendo, né? Abraão ficou sabendo que o sobrinho que ele tinha criado estava preso com toda a família. Porém, aquele povo também era povo de Deus. Era povo de Abraão e Abraão era de Deus. E Abraão falou o quê? Vamos resgatar esse povo. Vamos atrás dessas pessoas aí. E Abraão reuniu então alguns homens. Vamos lá no versículo 14, ó. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão, era como irmão, tá? Estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiram até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele os seus criados e os feriu, e os perseguiu até o Bar, que ficava à esquerda de Damasco. Então olha que forte, para você ver. Tá bom, Silene, meu amor, para você ver. 318 o que foram com Abraão, para você ver o tamanho do povo que Abraão tinha. Só os que tinham nascido ali, 318 homens para ir resgatar Ló. Para ir resgatar. 318, tá? Versículo 16. E tomou a trazer toda a fazenda, e tomou a trazer também Ló, seu irmão, e a sua fazenda também, as mulheres e os povos. Então, Abraão conseguiu resgatar Ló. Foi lá, resgatou Ló e resgatou tudo. Resgatou tudo de novo, pegou tudo. Tudo que eles tinham pegado de Ló, todas as coisas, Abraão foi lá e trouxe de volta. Olha que forte, né? Abraão. Por quê? Porque a promessa estava sobre Abraão.
tá? Então Abraão armou os 318 homens e foi em busca do objetivo e voltou com ele. Vai terminar aqui já, pessoal. Quero que você lá no versículo 17, vai terminar. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Sabe, que é o vale do rei. E se você quiser saber o que aconteceu, na próxima aula só. Na próxima aula eu conto. Porque senão vai ficar muita informação para tua cabeça, tá? Então, a gente já viu a história do pai de Abraão. Começou a história de Abraão. E agora vamos começar a história da conquista de Abraão, que ele conquistou. Vocês entenderam sim ou não? Quem aprendeu bastante coisa? Coloca aí pro bispo. Sim, bispo. Aprendi.